O Sol se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos em uma gigantesca nuvem giratória de gás e poeira, chamada nebulosa solar. À medida que a nebulosa desabou sobre sua própria gravidade, ela girou mais rápido e se achatou em um disco. A maior parte do material da nebulosa foi puxada para o centro para formar uma protoestrela, nosso Sol, que representa aproximadamente 99,8% da massa do nosso sistema solar. Grande parte do material restante formou os planetas e outros objetos que agora orbitam ao seu redor. O Sol é uma estrela anã amarela, uma esfera de plasma quente e brilhante de hidrogênio e hélio. Sua gravidade mantém o sistema solar unido, mantendo tudo, desde os maiores planetas até os menores pedaços de detritos em órbita ao seu redor. Está localizada a aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra, ou uma unidade astronômica. Ela é uma estrela mediana em termos de tamanho. Estrelas centenas de vezes maiores foram observadas em outros sistemas. Ela é a única estrela do nosso sistema solar, mas na galáxia como um todo, sistemas planetários como o nosso estão decididamente em minoria. A título de curiosidade, seriam necessárias mais de 330 mil terras para igualar a massa do Sol e 1,3 milhão de terras para preencher seu volume. Nossa estrela não poderia abrigar a vida como a conhecemos por causa de suas temperaturas e radiação extremas. No entanto, a vida na Terra só é possível por causa de sua luz e energia. Durante a sua formação, dois grupos diferentes de planetas estavam em processo de formação. Os 4 planetas mais próximos do Sol, os planetas rochosos, que fazem parte do Sistema Solar Interno, e os 4 planetas mais distantes do Sol, os planetas jovianos gasosos, que fazem parte do Sistema Solar Externo. Vocês devem estar se perguntando, por que os objetos formados a partir da mesma nuvem de gás têm composições diferentes? A resposta está em onde esses objetos se formaram em relação à estrela-mãe, nosso Sol. Um disco de material se formou ao redor do Sol. A temperatura neste disco protoplanetário não era uniforme. Como diferentes materiais se condensam em diferentes temperaturas, nosso sistema solar formou diferentes tipos de planetas. A linha divisória para os diferentes planetas do nosso sistema solar é chamada de Frost Line, linha de gelo. Compostos de hidrogênio, como água e metano, normalmente condensam em baixas temperaturas e permanecem gasosos dentro da linha de congelamento. Os materiais rochosos e metálicos, mais pesados, são mais adequados para condensar em temperaturas mais altas. Assim, os planetas internos são feitos quase inteiramente de rocha e metal, e formam o grupo conhecido como planetas terrestres. Como se formaram os planetas rochosos? Depois que os elementos e minerais mais pesados se condensaram em pedaços sólidos de rocha, todos eles orbitaram o Sol, aproximadamente na mesma velocidade. Como você pode imaginar, as colisões de objetos que se movem na mesma velocidade são menos destrutivas do que as de objetos que se movem em velocidades diferentes. Logo, quando as rochas que orbitam o Sol se aproximam umas das outras, elas se unem com mais frequência do que se destroem, em um processo chamado de acreção, um dos mais fundamentais do cosmos, desencadeado pela gravidade, onde pedaços de matéria se acumulam e se fundem com mais pedaços de matéria. Como se formaram os planetas gasosos? Fora da linha de geada, as temperaturas são mais baixas e compostos de hidrogênio podem se condensar em gelos. Rocha e metal ainda estão presentes no sistema solar externo, mas ambos são superados em números pelos compostos de hidrogênio. Assim, os planetesimais que se formaram no sistema solar externo são compostos principalmente de compostos de hidrogênio com traços de rocha e metal. Os planetesimais jovianos logo se tornaram os núcleos gelados e densos que vemos hoje, cercados por enormes acúmulos de gás. Assim como o colapso da nebulosa solar, essas bolas de gás podem crescer o suficiente para induzir o colapso gravitacional. O colapso gravitacional envolve aquecimento, achatamento e rotação mais rápida. É possível que, com o colapso dos protoplanetas jovianos, partículas menores no disco circundante tenham se formado em algumas das luas que agora orbitam os planetas externos individuais. À medida que os planetesimais externos continuaram a crescer, a força de sua gravidade se tornou mais forte. O material circundante, principalmente hidrogênio e hélio, é cada vez mais atraído pelos planetesimais à medida que crescem em tamanho e os planetesimais se acumulam cada vez mais.
Isso faz sentido, já que todos os planetas externos têm muitas luas e anéis que orbitam no mesmo plano, assim como os planetas do nosso sistema solar orbitam o Sol.